meu povo, Voltamos, tamo ao hein? vivo, tamo de volta neste canal isso. maravilhoso pra gente mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui na obra. Falar dos problemas de novo, né, Marcelo? Porque Opa. problema é negócio. E Sempre vamos ter, né? sempre. Agora. Nós voltamos com a terraplenagem, hein? É plenagem, não é planagem, não. Certo. Eu procurei, falou É que o isso. certo é plenagem, esse inferno. É isso. A gente já vai falar pra vocês o que deu. Não deu nem o puxeiro, as areias, Não deu, menino. filho. Nem puxeiro. E eu vou fazer um bolão, hein, Marcelo? Quanto mais areia nós vamos ter que gastar. Eu acho que, eu já falei, vai 2 vezes mais. É, né, menino? Nós vamos falar pra vocês valores de quanto a gente já gastou de areia pra fazer aquela parte, né, aqui do lago. Só que tem que aterrar, né, menino? Tudo pra ir dando uma caidinha assim, né? E tem uns buracos, né, Marcelo? E você tem que deixar firme pra você poder andar, pra passar um cortador de grama, porque vai gramar tudo. É, ué. E hoje também nós vamos responder aí umas perguntas de vocês que eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram do Construindo. É, Então, naquela caixinha do capeta. segue lá no Instagram para você também fazer parte disso, tá? Aqui dentro, gente, mas antes de eu falar daqui dentro, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se você é novo. Nós estamos mostrando desde o começo essa saga da construção da nossa casa. Isso. Então tem todos os problemas que já aconteceram, tem valor de tudo e tem coisa boa também, tá? Então, por favor, se inscreva e já vai assistindo o restante aí. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu essa semana, tá? A gente não teve muita coisa essa semana, mas a gente teve uma etapa que é muito importante para as próximas etapas. O mestre de obra, ele veio aqui, passou aqui acho que uns 2 dias, né? Mais ou menos. Encontrando os novos instaladores que vão entrar a partir desta semana e tendo certeza de que está tudo certo para que quando eles cheguem não tenha problema nenhum. Pra não parar o job, né? Para não parar, porque não adianta nada. O cara vir e falar assim, mas ó, tá faltando isso aqui, não vou poder trabalhar. Porque aqui é assim, aí eles já marcam outro trabalho e jogam o seu lá para frente. Então você tem que ter certeza de que tudo tá certo para eles entrarem e não ter problema nenhum. Então, um daqueles problemas que a gente mostrou para vocês que ficou faltando a porta de correr, né? Então, eles terminaram a porta de correr aqui, ó. Só que ele contou pra gente que ainda tá com problema essa porta de correr. Ficou faltando ainda, ele falou que umas 3 inchas, um tanto assim, ó, de concreto para pôr ali. Então, ele falou que os caras vão ter que voltar para encher mais um pouquinho, alongar um pouquinho ali de concreto. Aí eu falei para ele, porra, mas é normal? Porque, né, um povo que, poxa vida, você não tinha passado para eles? É normal, ainda mais nessa época, porque ninguém está querendo trabalhar. Todo mundo reclama, desde que começou a pandemia, Verdade. que não tem mão de obra. Então, assim, porra, mas pelo amor de Deus, tu vem para fazer um trabalho, né? Faz direitinho. Bom, vamos ter que voltar. Mas, anyways, o rapaz que faz o frame, né? O Edgar, também vai voltar porque ele precisa fazer todo o frame dessa porta, toda a caixa que a porta vai, né? Porque as portas aqui, elas vão se esconder nessa parede. Por fora aqui, né? Então aqui vai ficar tudo aberto. Então já chegou o material do Edgar. Era para ele ter vindo antes desse fim de semana, tipo ontem, mas ele não veio não. Então acredito que ele vai vir na segunda-feira. Mas aí o mestre de obra disse que o Edgar pode ir trabalhando, que depois o outro termina esse pedaço aí do concreto. Agora, que nem, ó, ele escreveu tudo nas paredes, tá vendo? Isso aqui já estava escrito, lembra do fireplace? Agora ele escreveu aqui, ó, fireplace. Ninguém me falou ainda como é que vai ficar a tal da tomada que eles arrancaram da resistência, mas eu tenho certeza que eles vão arrumar, né? Porque o erro não é meu, o erro é deles. Eu tenho certeza que eles vão arrumar. Que nem aqui, ó, ele pediu para tirar isso aqui tá a mais. Esse board, essa madeira aqui tá a mais, tá vendo? Aqui tem uma verde e esse arremate aqui, então isso aqui tá a mais. Ali do outro lado, ó, só tem um arremate e essa verde. Então, acredito que na hora que mediu, né? Só olhando já dá para ver, né? Sim. Então isso aqui ele vai ter que tirar. Então esse tipo de coisa foi o que ele passou a semana fazendo. E aí a gente estava aqui também, veio o rapaz das janelas para terminar de medir para ver se estava tudo certo. Que nem o eletricista vem segunda-feira, começa segunda-feira. Então ele já escreveu tudo aqui, ó, para o eletricista não ter
dúvida de nada. Aqui é a cozinha, né? Então aqui, ó, aqui vai uma torre de forno com micro-ondas. Então ele já escreve um modelo, porque já tá tudo certo já, né? Para saber quanto ele tem que deixar, como ele tem que fazer, porque cada modelo exige um tipo de amperagem, puxa mais, puxa né? menos energia. Então aqui, ó, ele também já escreveu, tá vendo? Aqui vai ficar o forno e aqui tem aquela coifa, né? Então aqui ele já escreveu o modelo de tudo, tá vendo? Aqui, ó, vai a geladeira. A geladeira também já está escolhida porque a gente quer aquela geladeira que chama Counter Deep, que ela tem esse tamanho dela entra certinho e ela fica retinha com o resto da cozinha. Não fica um pedaço para fora, sabe? Eu não quis um pedaço para fora. Então, é essa geladeira. E aqui, para variar, a gente tem problema no nosso pantry. Porque lembra que eu falei para vocês que o pantry a gente resolveu fazer uma revisão depois. Então, eles deveriam ter recebido esta revisão aqui da despensa. Pantry é dispensa, tá? E aqui a gente vai ter uma pia. Aí pergunta se o encanador deixou. A gente já botou a pia aqui, mais ou menos aqui, né? Porque aqui a gente já tem o encanamento, então é muito fácil de você virar um encanamento para pia. É só puxar ali e fazer uma linha. Exato, só que o encanador não fez porque ele não tinha revisão dessa parte. Então ele vai ter que voltar para poder puxar o encanamento da pia aqui. Então aqui ele escreveu que vai ter uma outra geladeira aqui dentro e tal. Tá aí, ó. Então, ele passou a semana trazendo os instaladores, né, que vão entrar essa semana, para ter certeza de que está tudo certo, sabe? Então, assim, ó, nas próximas etapas, a gente vai ter eletricista começando na segunda-feira. Ele falou que se tudo der certo, até o fim da semana ele termina. Vamos ver, né? Vamos ver. Sim. Na terça, entra o pessoal do Weather Barrier. O que é isso? Porque aqui, principalmente em cima, é tudo madeira. Então, vocês veem, né, que ficam umas frestinhas, né, abertas, porque eles colocam uma madeira junto com a outra e fica sempre uma frestinha. Então, esse pessoal, eles vêm para poder selar a casa. Então, existem várias maneiras. Tem uns que colocam os plásticos, que obviamente é tudo próprio para isso, né, gente? Tem outros que é uma fita, assim, que eles colocam nas frestinhas. Então, diz ele que na terça-feira vai vir um pessoal do Weather Barrier para poder selar a casa, porque se não sela, depois não começa a infiltrar água, né, gente? Então, tem que selar tudo isso. Então, isso é na terça. E aí ele falou assim que se der tudo certo, até o fim da semana a gente já tem as janelas instaladas. Obviamente, menos esse storefront esse grandão aqui da frente, porque esse aqui foi medido semana passada. No sábado passado, vieram medir isso aqui. E aí precisa ser feito, né? Então, mas o restante das janelas, que são janelas padrões, que não precisa ser fabricada, todas já foram compradas, estão há mais de um ano, eu acho que já. 8 meses. 8 meses. Já no depósito, né? Então, diz ele que se tudo der certo com o Weather Barrier, que até o fim da semana as janelas já estão instaladas, essas aqui já estão lá, certo? O que mais que tem semana que vem? Ar-condicionado está atrasado. Já era para ter vindo. Os meninos estão atrasados do ar-condicionado. E os shingles, que é o acabamento do telhado, só pode ser colocado depois que o ar-condicionado é instalado, porque eles vão ter que furar ainda o telhado para colocar Ele falou um nome, agora eu esqueci. Tem um nome do ar-condicionado. Então não adianta, tem que botar os shingles, que é esse acabamento do telhado, depois que os caras terminam isso. Então, uma coisa tem que esperar a outra, certo? Então, essas são as próximas etapas. Agora, tem muita pergunta que vocês fizeram, né, que eu pedi para fazer perguntas sobre as próximas etapas. Eu separei, nós já vamos falar sobre isso, responder essas perguntas. Mas antes, vamos falar da terraplenagem que voltou a ser feita aí? Para vocês verem, né? Num primeiro momento, porque assim, ó, gente, são duas etapas, né? Essa etapa aqui da casa, que isso aqui foi contratado com a construtora, e esse pedaço daqui para lá, ó, da onde está essas duas arvorezinhas para lá, isso a gente está fazendo por nossa conta.
Eu que contratei o cara, não tem construtora envolvida, não tem. Eu direto com o cara, né? Então essa parte aqui precisa toda ser nivelada para poder depois entrar o seal wall, que eu já expliquei para vocês em outras lives, que vai ser, é como se fosse um muro de contenção, que ele vai de fora a fora ali na beirada do lago, né, para segurar essa terra, essa areia que vai nivelando, e também para a gente ter o uso dessa parte, que é enorme. Porque se não tiver assim, se não fizer assim, a gente não tem uso. Volto a dizer, tudo que a gente faz aqui, gente, tem aprovação de prefeitura. Nada pode ser feito por ser feito. Então, tudo tem aprovação, tá? A gente pediu permissão para poder nivelar isso aqui, a gente pediu permissão para poder fazer esse muro de contenção que chama seawall, pediu permissão para poder fazer a casa do barco que vai ser ali. Então, tudo que você vê aqui sendo feito tem a aprovação da prefeitura. Inclusive, o do barco ainda nem saiu. Tá? Mas já está lá na prefeitura. Ah, falando em prefeitura, lembra na outra live que eu falei para vocês que a gente tinha 3, como fala, inspeções? 3 inspeções. Na última live, né? Passamos em todas as 3, graças a Deus. Pois é, não ficou nada, ainda bem. Não teve que voltar a refazer nada. Então a gente passou na inspeção da manta que foi colocada no telhado, né? A gente passou na inspeção do waterline, que é aquela linha da água que eu mostrei para você na live passada, e também na inspeção da ligação da fossa com a casa. Então tá tudo certinho já. Então essa parte já foi. Ó, falando aqui, ó, isso aqui é tudo novo, tá? Na primeira etapa disso aqui, eles entregaram 23 caminhões de areia. E nessa segunda etapa, eles entregaram o restante, que eram 25 caminhões. Porque o rapaz falou assim, olha, vamos fazer 48 caminhões. Beleza. Não deu nem pro cheiro, né, gente? Porque a ideia é você nivelar até ali na beirada da água, né? Então, assim, só que você tem que... começamos a chegar aqui. Só que você tem que vir trazendo toda essa areia de lá para cá para a máquina conseguir andar, né? Então, você tem que vir, ó, devagarinho, trazendo essa areia, entendeu? Então, não deu nem pro cheiro. Para vocês terem uma ideia, cada caminhão de areia, já com a pessoa spreading the dirt, que é... para espalhar o dirt. Já deixar nivelado, né? É $250 cada caminhão. Então, nesta primeira fase aqui de terraplenagem, a gente já gastou $14 mil. Ele fez um pouquinho lá na frente, que a gente pode mostrar para vocês depois também, que aquele já estava antigo, né? Já estava na primeira etapa. E depois espalhou o restante aqui. Eu tô achando que vai, pelo menos, Marcelo, se a gente for querer manter até a beiradinha do lago... nós vamos manter. Nós vamos manter. Ué. Eu acho, mas eu acho que vai mais, tá? Porque tem toda essa parte aqui, isso aqui tem que ser feito, não tem? Tem, ué. Porque aqui já está mais compacto, mas tem o nível, mas né? tem que nivelar. Aqui é menos molhado, mas tem que nivelar. Porque, gente, vai até... Lembra que isso aqui é que cresceu demais. Isso aqui já tinha sido limpo. Pois é. Vai doer e o cara me deixou na mão aqui, viu, gente? Esse cara aqui, ele tinha que manter limpo, né? Que é muito mais fácil pro outro rapaz vir também. Não foi falta de ligar, hein? Mas ele sumiu. Então, assim, vai até aquelas maiores ali. Isso aqui tava tudo limpo, né? Então, vai muita areia. Eu tô achando, o Marcelo falou, mais 2 de 48. Eu acho que vai. Eu acho que vai mais. Você acha? Uhum. Então vamos ver. Vocês acham o quê, gente? Vocês acham o quê? Me conta. Então, já foram 14 mil. Vai uma grana, viu? Mas é o que eu tava falando para os membros da Web TV Brasileira. Gente, isso aqui é um investimento que não vai ter preço depois, porque a área que a gente vai ganhar, que a gente vai poder usar, obviamente aqui você não pode construir uma casa, né? Mas você pode fazer um deck, você pode colocar, para você colocar um gazebo, você pode colocar sofá, você pode deixar não tem mais criança, né? Mas para as crianças correr, entendeu? Isso aqui tudo vai ficar usável. Então, não tem preço. Porque lembrando que a piscina, ela vai ser construída afastada, obviamente, deste pedaço, justamente por isso, que ali é a área onde pode
construir, fazer o buraco da piscina e tal, né? E o gazebo, né? E o gazebo, ou a casa da piscina, que a gente ainda vai decidir. O povo perguntou muito de piscina, nós vamos responder mais sobre isso, tá? Então, bolão aí na fila, hein? Quanto mais de areia vocês acham que vai aqui? Vou dar um rolê aqui, só pra vocês terem uma ideia, vai. Aqui, ó, começa lá embaixo, lá naquela árvore grande lá, ó. E aí vocês vêm vindo aqui, ó, nesse corredorzão aqui, ó. Vem, vem. Vem embora, meu filho. Aí, ó. Aí vem. Aí você passa essa primeira árvore aqui, vai lá naquela, lá no fundo lá, ó. Lá embaixo. Sabe que a gente pode mostrar depois tudo lá de cima, bebê? Podemos. Pra ter uma ideia melhor. Mais 80 caminhões, disse a Sheila. Aí. Ah, então mais 80 tá menos do que o Marcelo tá falando. Porque 2 vezes mais 48 mais 48 já deu 40, 80? Ah, bam. Eu sou ruim, gente. Acho que é mais ou menos isso que ela falou, 90, né? Porque 448, 98, né? 888, 90 e pouco. Dá aí mais. Dá mais. Vai caminhão de areia para onde, disse a Thaís? Vai, menino. O João falou mais 120 caminhões. Aí. O Graziano falou mais 5 vezes. Uau. 5 vezes. Gente, a conta é fácil. É 250 dólares cada caminhão. É isso. Ah, meu senhor. Mais 140 caminhões, disse a Marine. Giovana já tá melhor, tá do nosso lado. 62 caminhões. Tá do nosso lado, é o melhor. O Reinaldo falou mais 100 caminhões. A Ana falou mais de 100, com certeza. É isso. A Cristina, mais 4 vezes. Então é isso, gente. Porque assim, a verdade o cara estima. Só que você realmente só sabe quanto vai, porque ele tem que elevar isso aqui 3 pés, que dá uns 90 centímetros. Mais ou menos, isso aí. Né? E depois tem todo um sistema de drenagem da água, né? A gente vai mostrar, mano, essa parte vai ser muito legal de mostrar para vocês quando eles realmente estiverem fazendo o muro, vai ser muito interessante de mostrar. Então, porque aqui vai ficar um pouquinho mais alto e ir caindo. Vamos supor, se ali tá 4 pés, que são 100 e... tem que chegar a 3 lá na beira do lago. Tem que chegar a 3 ali, certo? Então, ali tem que estar elevado 3 pés. Então, você só vai sabendo, porque aqui tem umas partes, umas poças, né, que você tem que pôr mais. Eu não lembro o jacaré que eu vi que andava aí por baixo. Exato, que nem aqui, essa área, gente, ela é bem dura. Aqui tem bastante essa área raiz. Não tem... Essa área aqui, ela é bem dura, então eu acho que essa área vai precisar de menos. Mas mesmo assim, você tem que elevar. Então, né... Mesmo precisando de menos, você tem aí uma altura que você precisa chegar. Esse tronco aqui, que essa árvore já estava caída, tá? Quando a gente limpou o terreno, essa árvore aqui já não existia, ela já estava assim. E aí o povo acabou largando ela aqui, porque só para você arrancar ela custa... Eu tava pensando em fazer alguma coisa com ela, tipo, dar uma cortada nela, Marcelo, dela servir de base para uma mesa, sabe assim, algo do tipo. Vai sair mais barato, né? Do que arrancar ela. Eu sei que ela tá meio torta, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa assim, cortar ela assim, sabe? Dá pra cortar ela. E pra ela ficar, e aí você bota uma outra, sei lá, um tampo de alguma coisa aí por cima dela. É uma ideia, né? Porque a piscina logo vai ficar aqui assim, ó. Eu acho que vai ficar interessante. A piscina, na verdade, é mais ou menos na linha da câmera ali, né? Na linha... Tá essas marcas do trator aí, ó. A piscina mais ou menos na linha daqueles 2 pinheirinhos, mas não ali, né? Começa bem pra cá, assim. Pra cá do muro. Pra cá do muro. Bom, mas ó, até que ele já fez bastante, mas é que precisa de muito. Ó, e tá durinho, gente. Tá da hora. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um buraco. Então aqui, ó, ainda tem que encher mais de terra. Ó, ele quase enterrou minha câmera lá, ó. Aqui ele não mexeu, óbvio, porque tem esses materiais aqui, tem que tirar o material para poder coisar. Mas é isso, gente, é muita, muita, muita areia que vai. Mas olha, ainda bem que a gente conseguiu fazer isso para poder usar. E na verdade, gente, todo mundo veio fazendo isso, porque todo mundo que comprou o terreno e construiu de frente para o lago, você tem esta parte que você precisa fazer essa terraplenagem. A única coisa é que o terreno deles é estreitinho, né? O terreno deles é menor, né? O que eles têm de frente para o lago é pouquinho, é como se a gente tivesse só essa parte da casa aqui, então você gasta menos. A gente poderia ter feito só essa parte, deixado ali 100, mas poxa, gente... não vai... Ó, lembra aqui que ele já tinha feito, ó?
Então aqui ele já trouxe uma areia, isso aqui vai mais areia, eu acredito. Então aqui ele já trouxe até a beiradinha nessa parte aqui. Porque essa parte tem um recuo, tá vendo? A água entra, essa parte tem um recuo. Aqui é uma outra coisa, olha os pezinhos dos bichinhos, olha. Olha mesmo. Agora o que é, eu não sei. Se é racun, se é... A trilhazinha aqui dele. Entrou pra água, saiu da água, tá vendo? Pois é. O que entra na água? Não sei, Marcelo. Jacaré. Iguana. Urubu. Só que a iguana vem balançando o rabo, né? Tá vendo que aqui tem um recuo da água, gente? Então, a gente não sabe se a gente faz um recuo com o muro, ó, faz assim e assim, sabe? Um desenho assim, ó, e depois pode fazer um deck, já pensou? Para depois você fazer essa linha reta. Aí você vai ver o que vai ficar mais barato. A gente precisa ver como é que vai ficar isso. Se é mais barato jogar areia, tu joga areia. Exatamente. Se é mais barato fazer o deck, tu faz o deck. Exatamente. Bom, então, essa parte eu não sei quando continua, porque o dono da companhia está com um problemão de família, sogra em estado terminal de câncer, então ele está fora, ele só volta acho que no meio desta semana. Então eu não vou ter a resposta para vocês de quanto mais a gente vai pedir de areia aqui, mas assim que eu souber eu falo para vocês, tá? Agora, você quer mostrar lá de cima? Vamos entrar por aqui. Vamos, para eles terem uma ideia do tamanho. Tá rachando, hein? Tá. Você que chegou agora, nós estamos fazendo os updates aí da obra da nossa casa, tem mais um monte, cuidado que aqui tá cheio de buraco, hein? Deixa eu subir aqui. Só mostra pra eles, Marcelo, que eu vou falar sobre isso, que teve muita gente que perguntou como é que tá essa varanda agora. Okay. Tá aí. O chão da varanda, que o povo perguntou. Uhum. Muito do chão dessa varanda e a gente vai falar sobre isso, tá? Nas perguntas lá. Só para as pessoas entenderem o porquê que estão perguntando do chão dessa varanda. Vamos subir lá? Só para vocês terem a noção de cima. Bora. Do tamanho que já jogou a areia. Caraca, mano. Calor, né? Fala do estúdio. Na outra live, gente, a gente já falou dos problemas aqui da parte de cima. Então, você que perdeu a live do começo da terça-feira, você volta, porque a gente já falou todo o que aconteceu naqueles problemas que a gente tinha falado para vocês, tá? Não vou falar de novo para não ser redundante com quem já assistiu. Então, quem perdeu, volta lá na última live. É melhor ir dali, ó. Foi o que eu falei para você. Desculpa. Isso. Vamos daqui do estúdio, que é mais fácil de ver. Tá bufando já, mulher? É a escada, né, meu filho? Faz tempo que eu não ando de bicicleta. Vamos lá. Olha, tá vendo? Então esse foi o tamanho aí que ele já fez. E aí precisa ser feito até a beiradinha ali. Vamos ver. Mais aquele lá, né? Sim, mas aquele lá de lá todo mais aquele lá de lá. E aqui na frente? Agora dá pra pegar por aqui. Tati podia fazer caneca escrito construindo, com os bonequinhos, dos capacetes, tudo. Vai falar pra Joana. Disse a Tamires. Aí. E mais essa parte aqui, né? Aqui dá pra ter noção da frente, ó. Do tamanho, né? Na verdade, foram orçados 330 pés de muro. Daqui até onde está aquele mato mais alto, dá 330... Ó o Rock. Dá 330 pés. Ó o Rock. Olha. Olha os bichos brabo com ele. Ele tá pegando, gente, os filhotinhos dos passarinhos, tudo. É verdade. Ai, gente, ontem nós estávamos sentados aqui e eu tô escutando a passarinha gritar. Eu fui olhar, o Rock tava lá assim, ó. Pleno. E ela vinha aqui, batia nele, gritava que nem uma louca. Deu 2 minutos, ele passou aqui rasando assim, olha, com um bichinho. Gente, eu quase chorei. Eu sei que é a lei da natureza, que precisa comer e tal, mas fiquei com dó da passarinha. Ela gritava muito. A passarinha desesperada, gente, coitadinha. Olha, tá, vamos lá ver as perguntas? Bora. Então vamos descer. Olha, nós mostramos isso aqui também na última live. Então, assim, ó, não pode perder as lives, gente. Ó, isso aqui a gente mostrou pra vocês. Isso é super curiosidade. Nem eu, nem Marcelo sabia disso aí. Então, ó, se perdeu, não esquece de botar em dia, pra depois não ficar boiando, hein? Não é? Vamos lá. Eu vou sentar ali, junto com o Marcelo, que aí a gente
responde. Eu fiz assim, eu fiz um catadão nas perguntas que vocês mandaram, obviamente, né? Tirei as repetidas. Vamos ver. Vou tentar responder o máximo possível, certo? Marcelinha aí. Olha, nós mudamos o QG aqui pra dentro, que ninguém tá aguentando esse calor. Fala, mano. Você é louco. Ninguém tá aguentando este calor. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Onde tá? Ah, tem que ir nas fotos, que eu tirei print de tudo. Eu vou tentar ser rápida nas respostas para poder responder o máximo possível, tá? Qual a previsão de conclusão da obra? Perguntou Daniele Queiroz. A gente tem um contrato de 18 meses de obra. Então, por contrato, até novembro deste ano ele precisa entregar esta casa, tá? O que farão com as mutucas? Já que vai restar muito mata ainda, disse a Dalvanei Melo Oliveira. Cara, a gente acha que quando a gente tiver com isso aqui tudo limpo, essa parte vai... Que nem elas sumiram, né? Nós mudamos o repelente também. Mudamos. Elas sumiram. Então a gente acha que limpando esta parte já vai dar uma melhorada. A parte de lá, que a gente não limpou ainda, a gente não vai usar, né? Então a gente imagina que elas fiquem para lá. Por quê? Porque onde a gente mora hoje não tem, nunca teve. Então a gente acha que pode ser por causa do mato mesmo, né? Então a gente lembrando que atrás da nossa casa tem uma plantação de laranja e de vez em quando vem um marimbondo ou outro, né? Exatamente. Agora, tem também outras coisas para fazer. Tem plantas que pode plantar para dar, né, uma amenizada nos mosquitos também. Sim. Então a gente tá fazendo por aí, entendeu? Vamos vendo e vamos fazendo. Conseguiram resolver o problema da tomada que fica na lareira? Já até respondi essa, né? Ainda não tive o retorno deles, mas tenho certeza que eles vão arrumar, né? Não é? O que vocês vão fazer aí no jardim, na frente da varanda? Então, o Eric que tinha perguntado da tomada e a Cauete que está perguntando da varanda, do jardim. Por contrato e por lei, o construtor precisa entregar uma área determinada ao redor da casa, já com grama e com landscape, que é o paisagismo. Já a gente tem um allowance, que é um dinheiro separado para isso. Eu não lembro quanto que é, mas a gente já tem isso no nosso contrato, um dinheiro separado para esta parte. Então, esta primeira etapa, que é ao redor da casa, já está paga. Mas a gente deve fazer algo muito, muito simples. O paisagismo mesmo, eu quero deixar, depois que tiver tudo pronto, pensar no que fazer, tá? Porque tem que integrar essa parte com a outra. Né? Tem que integrar tudo. Mas obrigada aí pela pergunta, certo? Como funciona a Cachosdada? Cachosdadá, deve ser. Como funciona o acesso de pessoas pelo lago? É aberto ou restrito a moradores? Então, cada morador tem seu acesso, né? Quem mora aqui de frente para o lago. E todo lago tem uma rampa pública. Né? Então, lá no final tem uma rampa pública que as pessoas que moram aqui na redondeza, mas não tem o terreno de frente para o lago, podem usar o lago também. Mas esse lago é um lago muito quieto, assim, não é um lago que tem muita atividade. É que nem hoje, ó. Você não viu ninguém passar aí. Hoje é sábado e não tem ninguém, porque essa parte da cidade é bem afastada. Eu acho que muita gente nem sabe que esse lago existe. E os moradores que tem aqui, acho que não devem acostumar. De vez em quando você vê lá no fundo, é que é muito grande também, né? Você vê lá no fundo um airboat e tal, mas tem uma rampa comunitária, Olha, tá? minha câmera já esquentou aqui, hein? Ixi, e agora? Já ela vai pedir arrego. E agora? Não, só para vocês saberem. Só. Então, gente, se a câmera do Marcelo desligar, a gente nem volta, porque aí demora muito para voltar. Então, aí eu já peço desculpas, tá? Deixa eu ver mais uma aqui. Agora, pera lá, que agora a Marcela me complicou aqui, que agora tem que ser rápida mais ainda. A margem do lago ainda vai ser mais aterrada do que está? Também já respondi. Acho que tudo do lago ali, dessa parte da terraplenagem, eu já respondi, né? Como vão fazer... vocês vão fazer um muro fechado entre vocês e o vizinho? Rafite, não pode fazer muro entrando para o terreno, tá? A prefeitura só deixa fazer o muro para lá na rua. Então, essa parte que já está cercada, a gente vai fazer um paisagismo para poder as plantas crescerem e você fazer uma cerca viva, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vai ter algum railing no seawall? Railing é o guarda-corpo. Não, gente, não vai ter. Se você quiser pôr, você pode pôr um railing no seawall, mas a gente não vai pôr, pelo menos não por enquanto, tá?
Normalmente, a maioria das pessoas deixa... Você vê o vizinho, né? O vizinho ali, ele tem essa parte aberta. A maioria deixa aberta. O único lugar obrigatório é na piscina. Ou você fecha com aquele cage, né? Com aquela gaiola lá, ou você põe uma cerca mesmo. Exatamente. Quando começa a instalação do drywall, o Vim Mariotti, só quando tiver elétrica pronta, ar-condicionado pronto, a casa toda fechada para não entrar água, então tem que ter todas as janelas instaladas, tudo certinho. Quando tiver tudo selado, aí você pode começar drywall. Vai ter grama em cima desse areião? Vai, gente. Obviamente, né? Então ali tem que fazer toda a parte de irrigação da grama, ou então colocar uma grama que não precisa de irrigação, mas ela é uma grama mais... que é aquelas que usa na beira de estrada, gente. Mas eu não gosto muito dela, não. Ela fica marrom quando não chove, quando chove ela fica verdinha. Aqui é muito molhado, né? Então, mas vocês viram, 3 pés de areia, mas a gente pretende fazer irrigação, botar grama normal, tá? O que mais que estão perguntando? Sobre os perrengues restantes, já falei para vocês que está na última live, tá, gente? Quando vão começar a fazer a piscina? Perguntou a Luma Fernandes. Então, já dei o ok, já paguei para fazer o projeto da piscina e depois que o projeto estiver pronto e a gente aprovar, vai para a prefeitura para aprovar. Demora, gente. Esse processo demora uns 4 meses, tá? Então, a piscina ainda vai demorar para ser feita. Mas já tá em andamento. Vocês vão fazer algo que permita caminhar na borda do seawall? Dani, o seawall já tem uma beirada de acho que uns 2 pés, não, Marcelo? 2 pés. Uma beirada de uns 2 pés que vai em cima, assim, madeira, e você pode, sim, caminhar ali. Nós vamos ter a grama também. Isso, e vai ter a grama. Não precisa nem andar lá perto, se você não quiser, ué. Isso. Se você não quiser, não precisa. Isso aqui eu já falei. A cor das paredes internas, perguntou o Diego. Olha, a gente mandou fazer o projeto de interior, tem algumas paredes que tem um cinzinha e tal, mas inicialmente é tudo branco, tá? A gente mandou pintar tudo de branco e se depois a gente realmente quiser seguir com isso aí a gente muda a cor de parede. Que parede é uma coisa muito fácil de você mudar, né? Mas quando tá clara, né? Porque quando tá para escura aí tem que dar prime, um monte de coisa para poder chegar no branco de novo. Mas eu gosto muito de paredes brancas, tá, gente? Principalmente porque todas as esquadrias da casa vão ser pretas do lado de dentro também, então eu gosto muito desse contraste. Considerando o mobiliário e a decoração, qual a estimativa do valor final da casa? Então, Moisés Melo, a casa, com essa parte da mobiliária, a gente cotou, tá? Baseado no que a moça fez do design de interior, a gente cotou a parte de madeira, né? De marceneiro, madeirado e tal. Ficou salgado, tá? Algumas ficou entre 180 e 200 mil dólares. Eu achei um absurdo. Eu sei que é caro esse trabalho, que a casa é enorme e tal, mas é muito, muito dinheiro. A gente tá pensando em fazer diferente algumas coisas. Na verdade, se pegar 200 pau, você compra outra casa e aluga. Você compra outra casa, exatamente. Aluga. Você compra uma casa bem menor e aluga. A gente está pensando em fazer diferente. Mas aí vocês vão saber mais pra frente aí, porque também aí é muita coisa de uma vez só para eu falar para vocês, deixa eu chegar lá, né? Nenhum quarto vai ter banheira? Achei que o seu teria. Tem sim. Ju Pereira, nosso quarto tem banheira. Tem. Nosso quarto tem banheira. Uma dúvida, não tem caixa d'água? Perguntou a Fátima. Não tem caixa d'água, tem um poço artesiano, que a água vai para o tanque de pressão, que eu já mostrei para vocês, então ela fica ali armazenada, e quando a gente liga a torneira, o chuveiro, vem para casa. Já mostramos a linha que essa água corre para poder, mas não tem caixa d'água, tá? Acho que nenhuma casa aqui tem caixa d'água. Nenhuma casa tem caixa d'água. Acabou a água da rua, acabou a água da rua. Pelo menos a gente aqui, né, onde a gente mora, nesse pedaço aqui da Flórida, nunca vi caixa d'água, viu? É difícil acabar a água da rua aqui. Bastante difícil. O chão de fora vai ser todo gramado ou vão cimentar? Boa pergunta. Nina Mary. Nós estamos correndo do cimento, filha. A gente precisa correr do cimento. Porque, gente, cimento
a água não puxa, né? E quanto mais cimento a gente tem, mais um espaço de drenagem no terreno a gente tem que deixar. Então, tudo que for aqui fora, ou vai ser... É abelha? Não. Ou, o Marcelinho fez assim. É abelha? Ou vai ser... Não, um é beetle. Verde. Tá aí em cima da sua cabeça. Ou vai ser... É verde, Marcelinho, é verde. Ou vai ser paver, que é aquelas pedras, né? Sim. Que aí ela já é bom porque a água nas gretinhas já suga ali, certo. Ou vai ser gravel, que são umas pedrinhas, ou uma mistura dos dois também. Grama, gravel, paver, né? Uma mistura de tudo para que a gente tenha absorção dessa água. Mas mesmo assim, porque essa estrutura da casa é grande, isso aqui precisa, tudo que você põe de concreto precisa ter uma conta e você fazer um escoamento, que quem mora aqui ou já veio para cá já viu. Todos os condomínios, eles sempre têm uma parte rebaixada. É um bolsão, né? É um bolsão de água. Então, quando chove muito, a água vai toda para lá e quando chove muito fica que nem um laguinho, entendeu? Aí depende do tamanho, né, da parte de concreto. De quão forte é a chuva. Exato. No quarto de vocês, é janelão ou porta que dá pro lago? Veio no meu ouvido. É porta de correr, gente. Lá no nosso quarto é porta de correr, tá? Vocês não têm medo do jacaré entrar na sua casa, Josi? Olha, não, porque assim, o vizinho tá aqui há 15 anos, ele falou que ele nunca viu um jacaré subir ali a margem dele. A margem dele, né? Ele deu uma aumentada também, igual a gente fez, só que ele não botou o muro. É ruim não botar o muro, porque fica uma caidinha. E essa caidinha... É a brecha pro bichinho subir. Né? Então, o muro é bom por causa disso, porque fica elevado e aí é mais difícil, né? A não ser que tenha jacaré monkey aí. Uns que voam, né, Marcelo? Não, eles sobem, tá, gente? Eles sobem cerca, eles sobem grade, eles sobem. Mas esse muro é mais difícil aí deles subirem. Deixa eu ver. Depois da encanação, deve ser do encanamento, né? Vem o quê? Porque eu falei encanação, né? Verdade, Vaninha. Vem o quê? Viciado em vocês. Então, a gente falou no comecinho dessa live tudo que vem nessa próxima semana, tá? Se você chegou agora, volta que tá tudo gravadinho. Pois essa aqui é de número 29, tem mais 28 aí pra trás. Exatamente. Gostei de saber que você vai levar seus móveis, só mostra que é gente como a gente. Ô, Carlo, é porque é o que eu tava falando, desse valor absurdo só de marcenaria, né? Sem contar a cozinha, tá, gente? Porque, assim, quer dizer, a cozinha já tá no orçamento da casa, todo banheiro, os móveis do banheiro, né, gabinete, tudo já tá no orçamento da casa. Isso que eu falei pra vocês é extra. Sem contar closet, tá? Closet não tá nesse valor. Se a gente for querer fazer closet. Então, tem assim, uns negocinhos lá que eles vão botar por... Não, tô falando daquele valor que a moça fez do nosso design. Sim, não tem verdade, closet. Ela não tem o closet. Nós vamos fazer o orçamento em outro lugar. Exatamente. Então, assim, aí eu decidi, gente, trazer meus móveis que são novos, para eu sentir a casa. Porque, assim, eu já tô olhando meio que de nariz meio que torto pro design do interior. Já falei isso para vocês em outras lives, então a gente decidiu fazer assim, para a gente poder sentir a casa e não comprar por comprar e não gastar dinheiro à toa. A verdade é essa. O que mais? Tem comércio aí perto? Tem. Dá para ir de bike ou andando? Minutos. Gente, quando a gente fala que é no meio do mato, né? Porque o lote aqui é muito grande, são mais de 22 mil metros quadrados. Só que a gente está na cidade, tá? Outro dia perguntaram assim, para que morar assim? Se você acontecer um acidente, não tem hospital. Gente, o hospital é 10 minutos daqui. É na cidade, só que é afastado e os lotes aqui são maiores. É uma zona rural dentro da cidade, entendeu? Ainda esta parte é rural. O resto aqui para lá está construindo tudo condomínio. Entendeu? Então, assim... Só que aqui, acho que a dificuldade para chegar a um condomínio aqui é muito maior, né? Não, aqui nessa parte nossa não vai ter condomínio, porque ainda ficou zona rural. Mas antes tudo aqui era rural, entendeu? É isso que eu quero dizer. Aí eles foram mudando para chegar aos condomínios, mas essa parte nossa aqui não pode. Tanto é que não pode construir nem do outro lado, lá do lago. Exatamente. É reserva. Tati, por que vocês não fizeram basement? Teve gente perguntando, eu já falei sobre isso. Gente, a Flórida é um mangue. A Flórida inteira, pode pesquisar aí. É um pântano. É um pântano. Então, na Flórida não tem basement. Primeiro, porque é um mangue. Se você cavar, você acha água. Segundo... Você está do lado do lago. Vai na praia, faz um buraco, filha. Você não vai encontrar água ali. Exato. É que nem aqui. Normalmente a gente tem basement quando tem, sabe aqueles tornados absurdos?
sabe, aquele categoria 5. Aí eles têm aquele negócio de... Porque o povo fala de basement como se fosse coisa para tornado. Não, para furacão. Não, calma assim. Porque assim, ó, o basement, ele não tem nada a ver com você ser para tornado, entendeu? Porque aqui no norte, lá, eles têm os negócios para tornado. Aí o povo confunde furacão com tornado. Aqui a gente tem furacão. Tem uns tornadinhos de vez em quando, mas não é aquela coisa absurda que passa. Tipo então, assim, em Oklahoma, que regaça tudo. As casas mais para o norte, elas têm basement, porque valoriza, né, a casa, você fica com mais uma metragem aí na casa. E tem como ser feito. Tem como ser feito, porque não tem água. E o outro negócio é o negocinho do tornado. O negocinho do tornado, que tem casa que não tem basement, mas tem um lugar que você entra para o tornado. Isso é outra coisa. É que confunde bastante isso aí. É tipo um bunkerzinho, né? Isso, Marcelo. Proteger, né? É um quartinho embaixo da terra para você se proteger. Muita gente querendo saber do seawall, mas eu já respondi essas perguntas durante esta live. Na parte da varanda terra, você não vai concretar, não? Então, lembra que eu falei, mostra a varanda, porque muita gente perguntou sobre isso? Eu também já tinha falado, mas é muita informação, né? Essa parte, gente, toda precisa ser aterrada. Então, vocês veem que tem um step down, tem um buracão, né? Então, isso tudo tem que ser nivelado e também vai paver nessa parte da varanda, tá, gente? Então, por isso que não foi feito concretado, porque já pensando em diminuir a área de concreto, pensando em diminuir a área de drenagem que a gente vai precisar colocar ali. Então, a parte da varanda vai ser paver. Mesmo paver que usar aqui na driveway, onde entra o carro, exato, vai ser usada na varanda. Então, isso é feito lá por último, certo? Acho que eu respondi tudo, hein? É isso. Que maravilha. Nós já podemos esperar para abrir outra no futuro já podemos. Então, eu acho que essa semana, se der tudo certo, nós vamos ter muita coisa nova para vocês de novo. Então, vamos manter a live da terça-feira. Sim. Porque já que na segunda começa eletricista, se tudo der certo, aí a gente já vem na terça-feira, tá? Vai assistindo o restante das lives para você não ficar boiando, certo? E de vez em quando a gente vai fazendo uma live como essa, respondendo mais perguntas. Aproveita e manda para um amigo que gosta de construção também, gente. Que não gosta também. É isso. Tá bom? Um beijo. Amo vocês tudo. Bom fim de semana.